Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos. Estamos iniciando o curso de Projetos Elétricos Prediais no módulo 1, que é o módulo que a gente vai trabalhar com o projeto em baixa tensão. E para começar, essa videoaula ela tem como objetivo ensinar o aluno os esquemas de ligação, os principais esquemas de ligação aí utilizados em instalações elétricas prediais. Então a gente vai aprender aqui desde como fazer a ligação mais simples, que seria o acionamento de uma lâmpada através de um interruptor com uma seção, e também vamos ver alguns diagramas mais complexos aí, interruptor paralelo, interruptor intermediário e assim por diante. Então, para começar, a gente vê aí nessa figura o esquema mais simples de ligação que nós temos na predial, que é o esquema de ligação de um interruptor simples e uma lâmpada. Ou seja, essa lâmpada ela vai ser acionada através de um interruptor simples, né, de uma seção, ou seja, de uma tecla. Tá? O nome técnico aí seria seção. Tá? Então, nós temos aqui o quadro de distribuição, que está sendo mostrado aí como QD. E nesse quadro de distribuição nós temos os circuitos elétricos e os seus respectivos condutores. Então, esse traço em azul aqui, ele mostra que seria então o condutor neutro. O traço em vermelho está sinalizando aí, simbolizando o condutor fase. Esse último traço aqui, pontilhado, parte verde, parte amarela, nós temos então o condutor de aterramento. Então, além dos condutores e além do quadro, nós temos as peças. Nós temos aqui o interruptor simples de uma seção, ou seja, de uma tecla, e a lâmpada, né, ou a luminária. Então, para fazer as conexões, o que vai ser conectado no interruptor? Esse interruptor ele é de uma seção, tá? E é um interruptor simples. Então, fisicamente, na prática, ele tem dois parafusos. Então, em qualquer um dos parafusos, a gente vai conectar a fase, tá? E no outro parafuso, a gente vai conectar o condutor chamado de retorno. Esse condutor nada mais é do que a fase interrompida, tá? Então, recapitulando, no interruptor nós temos a conexão do condutor fase e a conexão do condutor retorno. E o condutor retorno aqui ele está sendo utilizado a cor preta, tá? Na lâmpada, nós vamos ter esse mesmo condutor retorno que saiu lá do interruptor, tá? E vai conectar na lâmpada ou na luminária. E por fim, na luminária ou na lâmpada, nós temos aí o condutor neutro. Então é bem simples, pessoal. No interruptor nós temos fase e retorno. Na lâmpada nós temos o retorno e o neutro. Esse então é o esquema multifilar. Porém, em projetos elétricos nós temos essa figura aqui, ó, que é o diagrama ou esquema unifilar. É a mesma coisa, tá? Só que mostrada aí de forma diferente. Então nós temos aqui o mesmo quadro de distribuição, nós temos aqui esse círculo simbolizando aí a lâmpada ou a luminária. Esse outro símbolo aqui, ó, ele seria o interruptor simples de uma seção, tá? E os traços aqui em preto, tá? Essas linhas contínuas aí, esses traços contínuos, representam os eletrodutos, tá? O circuito ele vai seguir para lá, né? Isso aqui é só uma parte, é uma espécie de um recorte para mostrar aí como que se faz essa conexão aí no esquema unifilar. Então, vai partir aqui do quadro, ó, através desse eletroduto, o circuito 1, tá? Por que o circuito 1? Porque nesse trecho aqui foi escolhido pelo projetista que para alimentar essa luminária aqui, essa lâmpada e o interruptor,
o circuito de iluminação ele foi marcado com o número 1, tá? Então nós temos aqui, ó, o traço azul é o neutro, esse traço aqui vermelho é o condutor fase e o verde é o condutor de aterramento. Então ele parte daqui e vem até a lâmpada ou até a luminária. Na prática, esse ponto aqui é um ponto que se utiliza aí, por exemplo, em casas, em comércios, as caixinhas sextavadas, chumbadas na laje, né? Então serve de conexão e serve também como caixa de passagem. Então os cabos estão aqui, tá? Esse condutor fase ele vai lá no interruptor, do interruptor a gente faz a conexão, no outro parafuso do interruptor a gente faz a conexão do retorno e esse retorno ele vem aqui até a luminária. Então percebam, está chegando o neutro aqui na luminária e está chegando o retorno na luminária. No interruptor nós temos a fase e nós temos o retorno. Então é aquele resumo que eu fiz anteriormente. Na luminária ou na lâmpada nós temos retorno e neutro. No interruptor nós temos aí fase e retorno. Essa simbologia aqui, ó, ela está na nossa apostila, né? Existe uma norma para isso, que é a 5444, NBR 5444. Esse A aqui, ó, é para marcar a luminária, ou seja, essa luminária aqui, ela tem potência de 100 VA e ela tem a marcação aí pela letra A minúscula. Então, também essa luminária está no circuito 1 e quem aciona essa luminária aqui? O interruptor e também tem a mesma marcação aí da letra A minúscula. Então, pessoal, para finalizar essa primeira parte aí do primeiro esquema que a gente está trabalhando, que é o mais simples, ou seja, a ligação de uma lâmpada através de um interruptor simples de uma seção, nós temos uma figura aí mais completa. Nós temos aqui, ó, do lado esquerdo, o quadro de distribuição, né, mostrando aí os circuitos internos, né? Aqui a parte de entrada da rede, né, com o neutro, as fases, o condutor de aterramento. Nós temos aqui esse barramento de neutro, nós temos aqui o barramento de aterramento e nós temos aqui também o barramento das fases, tá? E cada peça dessa aqui seria os disjuntores, tem um disjuntor geral, enfim. E aí, através de um circuito específico, no caso a gente vem chamando aí de circuito 1, disponibiliza então os condutores, né? Na cor azul aqui a gente já falou que seria condutor neutro, na cor vermelha condutor fase e o verde e amarelo condutor de aterramento. Então veja bem, pessoal, por essa figura fica bem claro aí o esquema de ligação. Nós temos aí no interruptor, no parafuso do interruptor, qualquer um deles, tá? Aqui está pegando o primeiro, ó. Essa conexão vai na fase, o outro parafuso aqui a gente conecta o retorno e esse retorno vai lá na lâmpada, ó. A lâmpada então tem esse soquete aqui, ó, com dois parafusos. Qualquer um dos parafusos aí a gente conecta o condutor retorno e o outro parafuso a gente conecta aí o condutor o neutro. Para quem está começando, talvez possa ser confuso. Qual parafuso que eu vou pegar aqui? Nesse tipo de acionamento, que é interruptor só com dois parafusos, interruptor de uma seção simples, né? E a lâmpada aqui também, que é um soquete que é simples, né? Então não tem segredo nenhum, tá? Isso daqui é bem simples, pode ser qualquer parafuso, tá? Peguei esse primeiro parafuso aqui, beleza. O próximo será o retorno. E aí na luminária a mesma coisa, pegou o primeiro parafuso, o que sobrou é o condutor neutro, ok? Então essa figura, pessoal, fica bem claro aí, essa primeira forma de conexão aí, interruptor simples e lâmpada. Então, pessoal, vamos finalizar esse primeiro esquema de ligação através do detalhamento do seu diagrama aí unifilar. Então nós temos aqui um ponto de iluminação, interruptor, os seus respectivos condutores e os eletrodutos. Então vamos por partes aqui. Vamos falar primeiramente dos eletrodutos. Então,
esse trecho aqui, ó, essa linha contínua preta, e esse outro trecho aqui, ó, essa outra linha contínua preta, é o símbolo de eletroduto, tá? Então, esses eletrodutos aí vão estar conectando os interruptores, ou o interruptor com a luminária e com o restante dos circuitos, inclusive o quadro de distribuição aí, tá? O QD. Vamos falar agora sobre os condutores. Vamos pegar essa primeira parte aqui, ó. Então, esse símbolo aqui, ó, semelhante à letra T, que está aí na cor verde, nós temos então que é o condutor de proteção, tá? É o condutor de proteção, também chamado de PE, né? Ou seja, é o condutor de aterramento. Esse traço contínuo aí inteiro aí, ó, na cor vermelha, é o condutor, está representando o condutor fase. Esse outro traço aí, ó, que tem uma espécie de uma derivação aí na horizontal, tá? Ou seja, ele tem uma parte na vertical e uma derivaçãozinha aqui, ó, na horizontal, e ele está aí mostrado na cor azul. Isso daí representa o condutor neutro, tá? Continuando aqui a falar dos condutores, nós temos nesse trecho aqui, ó, o condutor fase, né, que é esse traço inteiro aqui, ó, vermelho, tá? E ele está marcado com o número 1 aqui, que representa o circuito que essa fase aqui pertence, ou seja, essa fase pertence ao circuito 1. E esse outro traço aqui, que seria um meio traço na cor preta, e em cima dele tem a letra A, o A minúsculo, representa o condutor retorno. Esse círculo aqui, ó, nessa posição central, representa, tá, o ponto de iluminação. Tá? Geralmente, esse ponto de iluminação em residências, a gente pode dar como exemplo aí a iluminação de teto, né? Instalada no teto. Então, seria um círculo, né? Essa letra A aqui, minúscula, está representando aí o comando, tá? Isso daqui está ligado, tá? Ao interruptor, ou seja, tem a mesma marcação. Isso representa o que na prática, pessoal? Que esse interruptor aqui, ó, vai acionar essa luminária, ou seja, está marcado aqui letra A minúsculo, letra A minúsculo. Esse interruptor aqui, ó, ele vai acionar essa luminária aqui, ou ponto de iluminação. Esse número 1 aqui seria o circuito que essa luminária ou ponto de iluminação está conectado. Sem VAs ou sem VA seria o valor aí da potência, né, desse ponto de iluminação. Isso daqui pode variar bastante, principalmente hoje que nós temos aí a utilização que está se tornando bem comum aí, a iluminação LED. Porém, no projeto elétrico, se faz necessário se desenvolver o projeto luminotécnico para saber qual é a potência necessária de cada ponto de iluminação para gerar, então, a iluminação adequada daquele ambiente. E por fim, pessoal, nós temos esse círculo menor aqui que representa o interruptor simples, tá? Com uma tecla ou uma seção. Vamos lá, pessoal, mais um esquema de ligação aí. Agora nós vamos acionar duas lâmpadas através de um interruptor simples de uma seção, ou seja, de uma tecla. E também uma tomada, 2P mais T. Só lembrando, pessoal, que a norma exige que circuito de iluminação seja separado do circuito de tomada. Por isso que nós temos aqui dois circuitos. Ó. Esse primeiro condutor azul aqui é o neutro, para o circuito de iluminação. Esse segundo condutor aqui neutro já é para o circuito de tomada, e assim sucessivamente. Então, como a gente já falou anteriormente, no interruptor nós conectamos a fase e o retorno. Então, a fase sai lá da rede, vem e conecta no interruptor. O segundo parafuso aqui do interruptor, nós conectamos o retorno. E esse retorno vai lá nas lâmpadas, tá? Vai lá nas lâmpadas. A saída aqui, os pontos que sobraram aqui de conexão das lâmpadas serão conectados com o condutor neutro, ok? Então, recapitulando, nós temos aqui o interruptor fase e retorno, na lâmpada retorno e neutro. Então, quando a gente acionar esse interruptor,
essas lâmpadas, as duas serão ligadas ao mesmo tempo. Agora o circuito aqui de tomada. Perceba, pessoal, que nós estamos aí com um padrão novo de tomadas, tá? Apesar que não é tão novo, essa mudança já ocorreu já tem um bom tempo, mas a gente precisa se atentar para esses detalhes. Vamos usar como referência aqui, ó, o pino central, tá? Esse ponto central aqui da tomada, ele tá para cima, tá? Ele tá para cima aqui, ó. Então ele sempre vai ser conectado com o condutor de aterramento. Do lado direito, nós conectamos a fase, do lado esquerdo, o condutor neutro. Então, a gente precisa tomar cuidado com isso daqui, porque se essa tomada estiver invertida, ou seja, esse cara aqui, esse pino central, ele vai estar para baixo, aí vai inverter totalmente essa configuração aqui, ok? Vamos ver como fica esse esquema aí no esquema unifilar. Então, esse modelo aqui é o que a gente vai encontrar de fato nos projetos. Então, nós temos aqui ó, esse retângulo preenchido na cor preta, ou seja, achurado de preto, que representa o quadro de distribuição. E nós temos aqui as peças, os eletrodutos e os condutores. Aqui tem uma diferença com relação aos eletrodutos. Esse trecho aqui do quadro de distribuição até esse triângulo aqui que representa a tomada baixa, tá? A tomada baixa. Esse trecho aqui, então, tracejado, vem a ser um eletroduto subterrâneo, tá? No chão, no solo, tá? Subterrâneo. Esses trechos aqui, ó, do quadro até esse ponto de iluminação, esse ponto de iluminação até o segundo ponto de iluminação e desse ponto de iluminação até o interruptor são linhas cheias, né? Linhas contínuas. O que representa isso daí? São os eletrodutos, tá? Embutidos aí, pode ser em alvenaria, na laje, né? Em parede. Então, o que acontece aqui? Vamos começar a passar a fiação aqui, a compreender esse esquema aqui no circuito 2, que é o circuito de tomada, tá? Nessas tomadas, pessoal, é bem simples a conexão. Sempre vai o neutro, fase e o terra, tá? Então, nós temos aqui em azul o neutro, o vermelho fase, em verde o terra. O número 2 aqui representa o circuito, né? Tanto está marcado aqui nos condutores como na carga, que seria a tomada propriamente dito, está marcado 2 aqui também. E esse 2,5 aqui, o que seria, pessoal? Isso daqui é a bitola, a seção dos condutores aí do circuito 2. Isso daqui tudo é dimensionado, nós vamos aprender a fazer esse dimensionamento em aulas seguintes. Agora, com relação à iluminação, nós vamos ter aqui a rede derivando lá do quadro de distribuição, e ela vai chegar até esse ponto aqui, ó, que é o ponto de iluminação, essa primeira caixa aqui. Daqui a gente vai fazer as conexões. Então, a fase sai lá do quadro de distribuição, vem para esse ponto aqui e vai lá para o interruptor. Do interruptor sai o retorno. Esse retorno aqui ó, seria o retorno A, tá? Que vai conectar nessa lâmpada e nessa lâmpada aqui. Ó. Perceba que esse retorno está aqui e está aqui também, ó, ok? Além disso, para fazer o fechamento aqui, nós precisamos do neutro. O neutro está disponível aqui, então faz a conexão com esse soquete dessa luminária e vai lá também para fazer a conexão com esse outro ponto de iluminação aí. Ok? Então, esse, pessoal, é o diagrama unifilar. Mais um esquema de ligação aí, pessoal. O esquema de ligação de interruptor de duas seções, duas lâmpadas e duas tomadas 2P mais T. Então, nós temos aqui o quadro de distribuição, os circuitos, né? São dois circuitos, um circuito para iluminação e outro circuito para as tomadas. Então, nós temos aqui duas lâmpadas. Cada lâmpada será acionada por uma tecla desse interruptor simples aí de duas seções. Então, nós temos aqui, ó, esses dois parafusos aqui do interruptor seria a primeira tecla, ou seja, a primeira seção. Esse cara aqui ó, vai receber a fase e o outro parafuso vai ser o retorno. A gente pode até chamar esse aqui de retorno R1, só para diferenciar. Então, esse retorno R1, ele vai lá na lâmpada, que a gente pode chamar também de lâmpada 1.
A segunda parte aqui, a segunda seção do interruptor, são esses dois parafusos aqui, ó. Então, esses parafusos aqui também vão receber fase e retorno. Então, do lado esquerdo aqui nós temos a conexão com a fase, do lado direito o retorno. Vou chamar esse retorno aqui, ó, de R2, que vai conectar então com a lâmpada L2, lâmpada 2. A saída aqui de cada lâmpada, então, vai ser conectada, né, no condutor neutro. Por fim, nós temos aqui as tomadas. As tomadas, a conexão é bem simples, tá? O parafuso do meio aqui é o condutor de aterramento, do lado direito é a fase, tá? Do lado esquerdo, então, o condutor neutro. Só lembrando, pessoal, que esse parafuso, que esse conector central aqui da tomada, ele tem que estar para cima, tá? Então, esse é o esquema aí multifilar. Vamos então ver esse esquema aí no modelo unifilar. Então, nós temos aqui, ó, o quadro de distribuição, nós temos duas tomadas. Então, esses dois triângulos aqui, ó, são as duas tomadas, que são então as tomadas baixas, que estão aqui no circuito 2. Essa tomada do circuito 2, essa outra tomada do circuito 2. O tracejado aqui, então, representa que esse eletroduto ele é subterrâneo, tá? E nós temos, então, a marcação dos condutores. Então, na primeira tomada, nós vamos conectar neutro, fase e terra, e na segunda tomada também neutro, fase e terra. E é o mesmo esquema que a gente já vem falando, ó. O número 2 aqui representa o circuito, o 2,5 aqui, ó, representa então a bitola ou a seção desses condutores aí, 2,5 milímetros quadrados, tá? Agora a iluminação. Percebam só, pessoal, esses círculos maiores aqui são os pontos de iluminação. São duas lâmpadas, né? São duas lâmpadas. E o interruptor ele já tem um formato diferente. É um círculo, ele tem então um traço bem no meio, ó. Então é como se fosse a metade aqui uma tecla e a outra metade outra tecla. Então nós temos aqui, ó, marcado letra A para uma tecla. Essa tecla aqui vai acionar esse ponto de iluminação aqui marcado também com a letra A, e a outra tecla B vai acionar o outro ponto de iluminação. Então percebam só, lá no interruptor, ó, a fase vai sair lá do quadro de distribuição, vai vir aqui nesse ponto da luminária e vai lá no interruptor, tá? Então vai conectar essa fase aqui, ó, nos dois parafusos aí das duas teclas aí do interruptor. E aí vai sair o primeiro retorno. Eu vou chamar esse primeiro retorno aí de A. E ele vai conectar. Ele está passando aqui, ó, letra A, ó, esse traço aí, meio traço, né? Está saindo do interruptor e vem aqui nessa primeira luminária ou ponto de iluminação. O segundo retorno também vai sair, tá? Do interruptor, que seria aqui a letra B, tá? E vai conectar lá na outra luminária. Então ele está passando aqui e está passando aqui, ó, ok? Para fechar aqui, pessoal, nós temos a conexão do neutro, tá? Fazendo a conexão aí com as duas luminárias, ok? E tem também o aterramento. O ideal, pessoal, é levar também um aterramento nas luminárias, ok? É uma medida de segurança aí bastante interessante. Vamos ver o esquema de ligação do interruptor paralelo. Nós temos aqui o QD, o quadro de distribuição, nós temos a rede, condutor em azul, o neutro, condutor vermelho, o fase, condutor verde e amarelo, condutor de proteção ou o condutor terra. Então, essa figura aqui, ó, vem a ser o interruptor paralelo, essa aqui também é o interruptor paralelo e, por fim, a lâmpada. Esses interruptores paralelos, eles têm 3 parafusos. Então, a gente pega o interruptor paralelo mais próximo da fase e conectamos então no parafuso do meio desse interruptor essa fase. Os outros 2 parafusos nós conectamos 2 condutores e levamos esses condutores até o outro interruptor paralelo. Então esses condutores que ligam um interruptor paralelo até o outro interruptor paralelo são chamados de retorno paralelo.
O parafuso central aqui desse segundo interruptor paralelo, nós conectamos o retorno e esse retorno vai lá na lâmpada. E por fim, nós fazemos o fechamento aqui, né, a conexão do neutro na lâmpada. Bom, vamos ver como fica isso no diagrama aí, no esquema unifilar. Nós temos então o mesmo quadro de distribuição, o eletroduto, a rede aqui, neutro, fase terra, e esse ponto aqui de iluminação, ou seja, a lâmpada. Nesse ponto aqui nós temos a rede disponível. Esses dois círculos aqui, ó, pintados de preto, são os interruptores paralelos. Então, a simbologia para o interruptor paralelo vem a ser esse círculo aqui pintado de preto. Então, percebam só, nesse interruptor do lado esquerdo, nós pegamos a fase que vem lá do quadro de distribuição, passa pela lâmpada, passa pela caixa, né, que está aí fixada a lâmpada ou luminária, e vem e conecta no parafuso central aqui do interruptor paralelo. Os outros dois parafusos desse interruptor, nós conectamos os chamados condutores retorno paralelo. Então, eles vão sair daqui e vão conectar no segundo interruptor paralelo. No parafuso central desse interruptor paralelo, nós conectamos o retorno aqui, ó, chamado de retorno A, e ele conecta então lá na lâmpada. Então, para fazer o fechamento aqui, nós levamos o neutro também e conectamos nessa lâmpada. Bom, um esquema aí para finalizar a explicação do esquema de ligação do interruptor paralelo é um esquema de montagem em bancada, tá? Então, nós temos aqui, ó, a rede, né, a fase e o neutro. Nós temos aqui o interruptor paralelo do lado esquerdo, outro interruptor paralelo e a lâmpada. Então, a fase vem no parafuso central do interruptor paralelo da esquerda. Dois condutores, ó, partem daqui para cá, para o outro interruptor paralelo, desse interruptor paralelo da esquerda para o próximo interruptor da direita. E por fim fazemos o fechamento aqui do retorno que vai até a lâmpada. E por fim fazemos a ligação aqui do neutro na lâmpada. Por esse esquema fica bem claro o entendimento. Vamos ao esquema de ligação do interruptor intermediário. Então na nossa figura nós temos aqui o quadro de distribuição e a nossa rede, né, os circuitos elétricos. Condutor azul é o neutro, condutor vermelho é o fase, condutor verde e amarelo é o condutor de aterramento. Então nós temos aqui, esse interruptor é o paralelo com 3 parafusos, esse outro interruptor aqui também é o paralelo com 3 parafusos, e nós temos aqui o interruptor intermediário. Esse interruptor intermediário ele tem 4 parafusos. Por fim nós temos a lâmpada, tá? Então pessoal, qual que é o esquema de ligação? No interruptor paralelo mais próximo da fase, nós conectamos essa fase no parafuso central desse interruptor paralelo. O outro interruptor paralelo que sobrou, o parafuso central dele, nós conectamos o retorno, e esse retorno vai lá na lâmpada. E por fim, fecha aqui o neutro na lâmpada. E a conexão do interruptor intermediário. Dois condutores vão sair do primeiro interruptor paralelo e vão conectar no interruptor intermediário. Esses condutores são chamados de retorno paralelo. E dois condutores que são conectados no interruptor intermediário vão até o próximo interruptor paralelo, fechando então a conexão. Vamos ver como fica no esquema unifilar. Então nós temos aqui o quadro de distribuição, nós temos a lâmpada e nós temos aqui os interruptores. O interruptor paralelo, como a gente já viu, ele tem como simbologia um círculo, tá? Pintado de preto, achurado de preto. Tá? Então nós temos aqui ó, o interruptor paralelo e o outro interruptor paralelo. Qual que é a simbologia do interruptor intermediário? É um círculo pintado apenas a metade de preto, tá? Então essa aqui é a simbologia do interruptor intermediário. Então vamos às conexões. Nós temos saindo aqui do quadro de distribuição, através do eletroduto, até a lâmpada, a rede, né? Ou seja, o circuito 1 com neutro, fase e terra. Então a fase vai sair lá do quadro, passar aqui por esse ponto e conectar no parafuso central do interruptor paralelo. E dois condutores chamados retornos paralelos vão conectar
Aonde? Lá no interruptor intermediário. É como se o interruptor intermediário ele ficasse entre os dois interruptores paralelos. Feita a conexão desses dois retornos nos dois parafusos do interruptor intermediário, nós vamos conectar mais dois condutores, tá? Nos outros dois parafusos do interruptor intermediário, e esses dois condutores vão lá no próximo interruptor paralelo. Por fim, no parafuso central desse interruptor paralelo, nós conectamos o retorno, tá? Que foi chamado de retorno A. Então, esse retorno vai desse interruptor paralelo até a lâmpada e fecha então o neutro conectando aqui na lâmpada. Essa figura mostra uma instalação em bancada, tá? Um esquema de ligação aí do interruptor intermediário e também de uma tomada 2P mais T. Então nós temos aqui a rede, condutor fase é o condutor vermelho, condutor em azul aqui é o condutor neutro. Então esse primeiro interruptor é o interruptor paralelo. A fase então está aí no parafuso central dele e os outros dois parafusos que sobraram, nós conectamos dois condutores. Esses condutores são chamados de retorno paralelo, que vão lá no interruptor intermediário. Os próximos dois parafusos aqui do interruptor intermediário tá de branco aqui, talvez fique difícil aí de visualizar, mas estão indo lá no interruptor paralelo. Por fim, o parafuso central aqui desse segundo interruptor paralelo conecta lá na lâmpada. Esse trecho aqui é o retorno, tá? E por fim, fechamos aí a ligação do neutro na lâmpada. A tomada, o esquema de ligação é bem simples. A gente leva aí neutro, fase, terra, ok? Então, é bem simples aí o esquema de ligação. Só lembrando que essa tomada aqui é uma tomada no modelo antigo, né? Então, a fase na direita, o neutro na esquerda e o parafuso do meio aqui, nós temos a conexão do condutor terra. Esquema de ligação do relé fotoelétrico ou fotocélula e também é o mesmo esquema de ligação do sensor de presença. Nós temos então o quadro de distribuição e temos aqui a nossa rede. Nós temos o condutor azul, que é o neutro, o condutor preto, aqui nesse circuito aqui é a fase, e o verde e amarelo é o condutor de aterramento. Nos outros esquemas, a gente estava trabalhando com o condutor fase na cor vermelha, mas aqui a cor preta também pode ser utilizada para o condutor fase. Então, essa peça aqui representa tanto o relé fotoelétrico como também o sensor de presença. Ele tem 3 pontos de conexão. Um ponto de conexão é a fase, tá? Então a fase está ligando aqui na fotocélula ou no sensor de presença. E nós temos aqui o ponto central, que está na cor branca, a conexão com o neutro. Então esse neutro vai tanto no relé fotoelétrico ou no sensor de presença, como também na lâmpada, tá? Então ele está fechando aqui nas duas lâmpadas. Por fim, esse condutor vermelho aqui é o retorno. Esse retorno vai sair da fotocélula ou do sensor de presença e vai lá na lâmpada, tá? Então esse aqui, pessoal, é o esquema de ligação aí multifilar. Vamos ver como fica isso no esquema unifilar. Temos o quadro de distribuição, neutro e fase. Neutro azul, fase preta, circuito chamado aqui circuito 1. Chegou então aqui nesse ponto aqui de passagem, onde está a lâmpada, o que acontece? Nós vamos levar o neutro, a fase e o retorno, tá? Lá no relé fotoelétrico ou sensor de presença. Esse mesmo retorno aqui, ó, ele vai sair do relé fotoelétrico e vai lá na lâmpada, tá? Então, é o retorno vermelho aí, ó, com a letra A. E na lâmpada, por fim, nós fechamos aí o neutro, tá? Então, essa ligação aí, ela é bem simples. Bom, o último esquema aí de ligação que vamos abordar nessa videoaula é o esquema de ligação de uma campainha. Então, na nossa figura aqui, nós temos o quadro de distribuição com os circuitos, tá? O condutor aqui em azul é o neutro, o vermelho é o fase, verde e amarelo condutor de proteção ou condutor terra. Então, vejam só,
Nós temos aqui, pessoal, uma espécie de um interruptor, mas na verdade é o chamado pulsador. Tem dois parafusos, é esse pulsador aqui é que vai ativar então a campainha. Nós temos aqui duas campainhas, tá? Só para ficar um circuito um pouco mais complexo aqui, mas o esquema de ligação seria o mesmo aí se fosse só uma campainha. Então lá no pulsador a gente leva a fase e sai então o retorno que vai lá na campainha. E por fim fechamos o neutro aí na campainha. Esse esquema de ligação aqui é o mesmo do esquema de ligação de uma lâmpada com interruptor simples de uma seção. Vamos ver como fica isso daí no esquema unifilar. Quadro de distribuição, nós temos aqui então o eletroduto e a simbologia aí da fase do neutro que vai na campainha. Então, nós temos aqui esse símbolo e este também, mostrando aí, sinalizando as campainhas. E aqui nós temos o pulsador. Então, é um círculo com um círculo achurado no centro, tá? Isso aí seria a simbologia do pulsador. Então, o que acontece? Lá no pulsador, a gente vai levar a fase, então ela vai sair do quadro de distribuição, passar por aqui e vai lá no pulsador. Seria esse símbolo aqui em vermelho, tá? Do pulsador, a gente conecta o retorno. Então, o retorno vai sair do pulsador e vai lá nas campainhas. Vai nessa campainha, conecta, e vai nessa outra campainha aqui, conecta. Então, ele está passando aqui também. E, por fim, nós fechamos o neutro aqui nessa primeira campainha e o neutro também na segunda campainha. E está aí, então, feito a ligação aí desse esquema da campainha. Bom, pessoal, essa foi, então, a nossa primeira videoaula mostrando os principais esquemas de ligação da predial. E eu espero vocês nas próximas aulas.